Muito bem, de volta e vamos ver um telão da saúde com a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Celso. Bom, até às 7 horas da noite de ontem, de acordo com o Ministério da Saúde, que ainda vai atualizar esses números logo mais, o Brasil registrava 17.971 óbitos e 271.628 casos. Hoje, no estado de São Paulo, pelo menos pelos números atualizados, já são 5.363 mortes e 69.859 registros da doença. Em 24 horas, foram registradas 216 mortes e 3.664 novos casos da Covid em São Paulo. No Brasil, supera a marca de 1.000 mortos em 24 horas. Com mais gente em casa e grande parte do comércio fechado, as ruas da capital paulista estão mais limpas. Mas o que deveria ser comemorado é motivo de preocupação para quem depende da reciclagem para garantir o sustento. Segundo a Prefeitura, a coleta seletiva na cidade até aumentou em relação ao ano passado. Mas os catadores contestam. O movimento nacional que representa o setor diz que, por causa da pandemia, as empresas que compram o papelão das cooperativas estão paradas. Enquanto isso, o material que poderia virar renda se acumula nos galpões. Vamos ver com José Paes. O orgulho de ser catador sempre existiu, mas os reflexos da crise têm jogado fora a esperança desses trabalhadores. Chega material, mas a gente não pode trabalhar, né? Tem alguns pontos de coleta que a gente ainda está fazendo para não perder, né? Mas completamente parado. Preocupante, né? Porque as pessoas têm contas para pagar, né? Então tá difícil. A gente tá sobrevivendo porque sempre o povo dá uma ajuda pra gente, né? A gente não tem condição de ter o dinheiro para sobreviver, aí a turma dá uma ajuda de uma cesta básica, é o que a gente está sobrevivendo. Se a solidariedade tem colocado comida na mesa do seu Raimundo, as chamadas sacolinhas se tornaram a salvação para outros tantos catadores de recicláveis. Elas nada mais são do que os lixos residenciais que todos nós produzimos diariamente. Só que na cooperativa do Baixo Glicério, esse tipo de descarte não é coletado. Pelo material contaminante, né? Então, como a gente não está trabalhando, então a gente optou por não pegar. Apesar da angústia dos trabalhadores, a Prefeitura de São Paulo diz que a coleta seletiva aumentou na cidade. De acordo com a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, a ANLURB, o isolamento social tem gerado uma queda de 56% nos resíduos varridos nas ruas, mas elevou em 25% o recolhimento de produtos para reciclagem. Os dados consideram a primeira quinzena de abril na comparação com o mesmo período do ano passado, mas o número é contestado pelos catadores. Com a questão dos catadores avulsos, muitos ferro velhos, depósitos, né, com as cooperativas paradas, então não tem como vender. Então dá um impacto econômico na vida dos catadores. A pandemia do novo coronavírus teve um efeito devastador em tudo que envolve a cadeia dos catadores de recicláveis. O comércio é a maior fonte geradora de materiais para esses trabalhadores. Com os estabelecimentos fechados, os mais de 1 milhão de catadores de recicláveis do Brasil tiveram uma redução de 80% da própria renda. As informações são do Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis. Para piorar o quadro, as companhias que compravam o papelão prensado pelas cooperativas suspenderam as atividades ou reduziram o valor pago pelo item. Tá complicado e tá começando a ficar desesperador. Aqui são 27 pais e mães de família. Como que a gente vai fazer? Complicado. Nos galpões, o material se acumula, esperando a normalização do negócio. Enquanto isso, todo esse montante de produtos descartados vai ficando assim, sem destino final. Um retrato fiel de quem anda com o orgulho bastante ferido. Foi entregue hoje o 4º hospital de campanha para atendimento a casos do novo coronavírus em Heliópolis, na zona sul da capital. Vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que tem mais informações sobre a ocupação dos leitos dos hospitais de campanha. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. É isso. Além de Pacaembu,
Anhembi e Ibirapuera, a cidade de São Paulo ganha mais um hospital de campanha, o Hospital de Heliópolis. Aliás, um dos hospitais de campanha da cidade de São Paulo, este aqui do Pacaembu, em pleno feriado, continua servindo, como demonstram as imagens, como área de lazer. É uma área de risco biológico, a gente tem dito isso com frequência, mas as pessoas se aproveitam aqui diariamente, ainda mais num feriado, como foi decretado hoje na cidade de São Paulo, para se exercitar. E existem aqueles que fazem o exercício nessa área biológica, inclusive sem a proteção da máscara. Foi um dia muito bonito, uma tarde muito bonita aqui na cidade de São Paulo. Aliás, ainda nesse exato momento existem pessoas aqui fazendo o seu Cooper, muitos deles sem máscara aqui em um dos, bem em frente, né? Em um dos hospitais de campanha da cidade de São Paulo, este na Zona Oeste, no estádio do Pacaembu. Agora já são 4 hospitais. Vamos então atualizar os números, começando aqui pelo Hospital de Campanha do Pacaembu. São 200 leitos, Michele, ocupados aqui 153. Em área de enfermaria são 146 pacientes. Na área de estabilização, que são leitos de semi-UTI, são 7. 2 pacientes foram transferidos. As transferências acontecem quando agravam o caso, até porque esses hospitais são de média e baixa complexidade. Boas notícias, tivemos 31 altas e nenhum óbito aqui no Pacaembu. No Anhembi, capacidade de leitos disponíveis nesse momento são 864, estamos com 525 pacientes lá no Anhembi, na ala de enfermaria 499, na área de estabilização, as semi-UTIs 26, transferências e quadros agravados foram 12, boas notícias, altas 58 e tivemos um óbito confirmado, ou seja, mais um óbito lá no Anhembi, um paciente do sexo masculino de 65 anos com doença pré-existente. Agora, nós já temos no hospital de campanha 22 mortes na cidade de São Paulo. 21 delas aconteceram no Anhembi e uma aqui no Pacaembu. No Ibirapuera, hospital de campanha do Ibirapuera, 268 leitos com 140 pacientes internados. Mais de 50% da lotação também lá no Ibirapuera. E a favela de Heliópolis, a maior da cidade de São Paulo, com cerca de 220 mil habitantes, passou a abrigar hoje mais um hospital de campanha da cidade no combate à Covid-19. O repórter Guilherme Camarda esteve acompanhando, visitando as instalações. Vamos ver na reportagem. Mais um hospital de campanha está pronto para ajudar os paulistanos na batalha contra o novo coronavírus. O quarto feito pelo governo de São Paulo está situado na comunidade do Heliópolis, na zona sul da capital. O local já pode receber pacientes e conta com 200 leitos, sendo 148 de enfermaria, 28 de estabilização e 24 de UTI. O serviço foi implantado no Ambulatório Médico de Especialidades, o AME Dr. Luiz Roberto Barradas Barata, que tem convênio com o Serviço Social de Construção Civil do Estado de São Paulo. O Dr. Paulo, superintendente do Seconce, nos conta que o ambulatório continua funcionando, mesmo com a abertura do novo complexo. Que a atividade ambulatorial do AME vai continuar acontecendo durante o funcionamento do hospital de campanha. Eles são independentes. Então, o paciente que tem consulta ou exame agendado ou que faz acompanhamento clínico no ambulatório irá continuar esse atendimento durante a permanência do hospital de campanha. Estão sendo investidos 30 milhões de reais e, diferente das outras unidades de hospitais de campanha, o novo complexo poderá atender pacientes com casos graves da Covid-19. Para isso, conta com 24 leitos de UTI. Enquanto todos os outros hospitais de campanha disponibilizam leitos de estabilização, aqui nós teremos leitos verdadeiramente de terapia intensiva, onde o paciente poderá fazer o tratamento do início ao fim, sem necessitar de uma transferência. Então esse é o grande diferencial. O espaço é amplo, com muitos banheiros, chuveiros, Wi-Fi e espaço para os médicos e enfermeiros descansarem. É importante lembrar para os paulistanos que quem estiver com suspeita do novo coronavírus não deve ir direto para o local. Esse hospital de campanha, como os demais, é um hospital referenciado, ou seja, ele recebe pacientes da rede através da rede de regulação do Estado. Então, o paciente que tiver alguma intercorrência, ele deve procurar o pronto atendimento, a AMA, a unidade básica de saúde da sua região. Lá, sendo confirmado e sendo necessário uma internação hospitalar, ele será encaminhado para o hospital de campanha, sendo aqui o Barradas ou os demais hospitais do município.
E para não dizer que nós não damos boas notícias aqui no Plantão da Saúde, o Hospital das Clínicas, considerado hoje o maior centro de tratamento da Covid-19 na América Latina, comemorou a 1000ª alta de paciente curado da doença. Um corredor de aplausos e sorrisos formado por médicos e enfermeiros se despediu da paciente Andressa Borges, de 42 anos. Ela teve alta ontem, após 14 dias internada, 9 deles na UTI. De acordo com o HC, todos os 1000 atendidos eram casos graves e os pacientes já estão recuperados e em suas casas. Por ter vencido a doença, a Andressa recebeu um diploma de honra assinado pelos profissionais do hospital. Bacana, né? Atualmente o HC conta com 300 leitos ativos de UTI, mas no começo da pandemia, ainda em março, eram apenas 84. Nesse período, a capacidade de atendimento triplicou e em 2 semanas serão inauguradas mais 10 UTIs só para a urgência cardiológica, que é uma das complicações da doença. O governador de São Paulo, João Dória, alertou hoje que se os índices de mortalidade pelo novo coronavírus piorarem, serão tomadas medidas mais restritivas como o lockdown. O governador deve participar amanhã de reunião com o presidente Jair Bolsonaro e pede que o tom seja de paz. E o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, afirmou que o estado vai, enfim, receber os 300 respiradores do Ministério da Saúde até sexta-feira. O governador de São Paulo, João Dória, admitiu hoje que o feriado prolongado estabelecido é a última cartada para tentar aumentar a taxa de isolamento social no estado. De acordo com o governo, até a coletiva desta tarde, não foi registrado fluxo de veículos maior que o esperado nas principais rodovias do estado. Mas, caso o resultado com o mega feriado não seja satisfatório, o lockdown deve ser implantado nas regiões mais afetadas pelo novo coronavírus. Vamos fazer um esforço nestes 6 dias, de hoje até a próxima segunda-feira, dia 25 de maio, aqui em São Paulo, na capital, na região metropolitana, no litoral e no interior de São Paulo, para evitar medidas mais duras. O governo vem correndo para ampliar a capacidade do sistema público de saúde no estado. Dória abriu um chamamento para contratar 4.500 leitos da rede privada para atendimento a pacientes com a Covid-19, sendo 1.500 de UTI, ao investimento total de 594 milhões de reais. Em 20 dias, todos os leitos deverão estar implantados e operacionalizados, ou seja, até no máximo o dia 11 de junho. O governo também anunciou hoje o repasse vindo do Ministério da Saúde de 300 respiradores, equipamentos essenciais para ampliar a capacidade de atendimento aos pacientes infectados pelo novo coronavírus, mas voltou a solicitar a habilitação de novos leitos de UTI. Sem essa habilitação, o Estado não recebe recursos do SUS e passa a ter a responsabilidade de transferir esses recursos dos próprios cofres aos municípios mais necessitados. Foram habilitados 2.000 e tantos leitos, enfim, ainda falta habilitar 1.800 leitos, 1.817 leitos. Conversando com o senhor ministro ontem, ele nos informou que isto ele vai fazer ao longo da semana. Com a contratação de leitos privados, a chegada de novos respiradores e a possível habilitação de novos leitos, a expectativa é a de que as taxas de ocupação de UTIs em São Paulo diminua. Hoje ela é de 87,9% na região metropolitana e de 71,7% em todo o estado. Por outro lado, as taxas de isolamento social não são animadoras. Na última segunda-feira, o sistema de monitoramento inteligente do governo registrou uma adesão à quarentena de 50% na capital e 49% em todo o estado. Domingo, a taxa era de 56% na capital e 54% no estado. Ontem, mais de 1.000 brasileiros perderam as suas vidas. 1.000 famílias que perderam pais, filhos, irmãos, mães, avós e amigos. Será que é preciso mais do que essa tragédia para compreendermos a importância do resguardo e do isolamento social? Eu tenho 62 anos de vida. Nunca imaginei na minha existência ter
que conviver e anunciar 1000 mortes em um único dia. Por fim, Dória informou que terá uma reunião amanhã com o presidente Jair Bolsonaro e outros 26 governadores e pediu para que o encontro virtual seja em clima pacífico. Posso aqui interpretar o sentimento dos demais governadores. É para proteger a vida, obedecer à ciência, respeitar a orientação da medicina e fazermos uma reunião em paz com o presidente da República do Brasil amanhã às 10 horas da manhã. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu agora à tarde a liminar que impunha a restrição do acesso de turistas aos municípios de Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo entre os dias 20 e 25 de maio. Vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais informações sobre a decisão. Boa noite, Sabrina. Michele, Celso, boa noite a todos. Olha, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo disse que suspendeu esse bloqueio rodoviário por uma questão administrativa. Segundo o desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, a decisão do bloqueio é exclusiva do Estado, já que é usado o pessoal do Estado, ou seja, a Polícia Militar. Os policiais militares, também argumentou o presidente do TJ, que eles estariam em municípios em detrimento a outros e que ele só poderia agir em favor das prefeituras se houvesse omissão na segurança. Bom, hoje, 10 horas da manhã, começou a funcionar esse bloqueio rodoviário. Então, antes das pessoas chegarem nas cidades, esse bloqueio foi instalado entre Mongaguá e Praia Grande. E depois desse bloqueio, quem passasse por ele chegava em outras barreiras sanitárias, uma em cada das 5 cidades. Essas barreiras, a pessoa precisava se identificar, além da placa do carro, também precisava dizer por que estava em trânsito. E aí só pessoas que tinham ou serviços essenciais, ou realmente moradores, ou pessoas que tinham como provar que deveriam estar fora de casa. Agora, a gente já não vai ter mais esse bloqueio, ele valeria até domingo e segundo o que o Tribunal de Justiça decidiu, é a segunda vez que isso acontece. No primeiro feriado, desde quando começou a pandemia, essas prefeituras já tinham tentado um bloqueio rodoviário, tinham conseguido e depois o bloqueio foi suspenso. Bom, a movimentação é bastante grande, inclusive nesses bloqueios muita gente não ficou em casa e precisou dar meia volta do bloqueio voltar para casa porque as pessoas não entenderam que o feriado era para ficar em casa e foram passar essa quarentena na praia esses dias de feriadão. E São Paulo, que está em feriado e deveria estar vazia, olha só como é que tá. A gente está aqui na Ponte das Bandeiras, Marginal Tietê. Nesse sentido que a gente vê, é no sentido da Castelo Branco, uma movimentação bastante grande. E aqui, no sentido contrário, também um movimento intenso, sem pontos de lentidão, mas movimento intenso no sentido da rodovia Ayrton Senna. Bastante gente pela cidade, de carro e também bastante gente se movimentando aí a pé. E muita gente, mesmo sendo decreto, mesmo sendo lei atual, sem máscara. Então basta dar uma volta para São Paulo que a gente vê que as pessoas ainda não compreenderam muito bem a ideia. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Sabrina. Impressionante. É inacreditável a falta de empatia, a falta de consciência, a falta de respeito com o próximo. Talvez as pessoas só entendam uma linguagem, algo mais duro como o lockdown. O Ministério da Saúde divulgou hoje um novo protocolo para aplicação da cloroquina e da hidroxicloroquina para todos os casos, inclusive com sintomas leves da Covid-19. O texto traz novas orientações à rede pública de saúde, mas é criticado pela falta de evidências científicas. Vamos ver com o repórter Osmar Garrafa. O Ministério da Saúde divulgou o novo protocolo que libera o uso pelo SUS da cloroquina e da hidroxicloroquina, agora também para casos leves de Covid-19. O texto mantém a necessidade do paciente assinar um termo de consentimento antes de tomar a medicação e do médico decidir sobre a necessidade da aplicação.
O documento que recomenda as doses e as associações a outras medicações afirma ainda que o paciente deve estar ciente dos efeitos colaterais que podem levar à disfunção grave de órgãos, ao prolongamento da internação, à incapacidade temporária ou permanente e até ao óbito. A recomendação anterior era de que a droga só fosse prescrita para casos graves da doença. A decisão foi criticada pela Fundação Oswaldo Cruz, que chama atenção para um estudo da própria Fiocruz, que não recomenda doses altas para cloroquina, mesmo para pacientes graves. A mudança no protocolo era um desejo do presidente Jair Bolsonaro e foi motivo de divergências entre ele e os ex-ministros da Saúde, Nelson Teich e Luiz Henrique Mandetta, ambos mais cautelosos sobre o uso do medicamento. Posição defendida pela Organização Mundial de Saúde, que vê a necessidade de mais estudos ainda em andamento sobre o assunto. A cloroquina é um remédio comumente utilizado para tratar casos de malária e artrite, e por enquanto não há comprovação científica de que ela é capaz de curar a Covid-19. Estudos internacionais não encontraram eficácia no remédio, e a Sociedade Brasileira de Infectologia também não recomenda o uso. Um dos estudos feito por pesquisadores da Universidade de Albany, nos Estados Unidos, não encontrou relação entre o uso do medicamento e a redução da mortalidade pela doença. Sobre a vaga no Ministério da Saúde, o presidente afirmou que não tem pressa para indicar um substituto e elogiou o interino da pasta, o general Eduardo Pazuello. Numa live ontem à noite, em entrevista ao jornalista Magno Martins sobre a cloroquina, Bolsonaro disse que não há exemplo maior de democracia. Toma o remédio quem quer e deu ainda outra declaração polêmica, em tom de brincadeira. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Bolsonaro também voltou a culpar a imprensa pela crise do novo coronavírus no Brasil e por ter gerado pânico na população. Criticado pelas declarações dadas no dia em que o país bateu novo recorde de mortes, com 1.179 em 24 horas, o presidente fez uma postagem lamentando as perdas. São dias difíceis, lamentou. Questionado sobre a decisão do Brasil de mudar o protocolo, o diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde, Michael Ryan, reiterou hoje que a cloroquina e a hidroxicloroquina podem causar efeitos colaterais e que não têm eficácia comprovada no tratamento da Covid-19. Ele chama atenção para o fato de muitos países limitaram o uso da droga a ensaios clínicos supervisionados por médicos e que cabe à autoridade nacional de cada nação avaliar as evidências a favor e contra a medicação. E nós vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico Sérgio Zimmermann, que é infectologista pela Universidade Federal de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e também colunista do jornal O Estado de São Paulo. Com ele vamos justamente falar sobre o novo protocolo do Ministério da Saúde que libera o uso da cloroquina mesmo nos casos leves. Muito boa noite, seja bem-vindo, doutor, ao Plantão da Saúde. Como a classe médica recebe essa notícia? Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos os telespectadores. A classe médica vê com enorme pesar esse suposto protocolo do Ministério da Saúde, datado de hoje, assinado pelo general Pazuello, endossado pelo presidente Jair Bolsonaro. A comunidade científica e as sociedades médicas, dentre elas eu incluo a Sociedade Brasileira de Infectologia, acaba de lançar uma nota repudiando tal atitude e explicando a questão que a cloroquina, a hidroxicloroquina associada à azitromicina deve ser feita apenas em ensaios clínicos, estudos clínicos, ou seja, e não de modo como está sendo preconizado, ainda mais em casos leves. Todos os estudos até o presente momento não referendam a cloroquina como uma droga para tratar esses pacientes. A gente não verificou até o presente momento nenhum benefício clínico. Inclusive, há 2 dias atrás também a Sociedade de Infectologia, a de Pneumologia e a de Medicina Intensiva, junto com alguns outros hospitais, recomendaram diretrizes de tratamento farmacológico também
inviabilizando qualquer droga, não só a cloroquina, como qualquer outra droga, até o presente momento, não recomendando, necessitando sempre ser feito através de estudos clínicos. E tem vários estudos clínicos que ainda estão por sair. Então é muito importante que as pessoas tenham um pouco de paciência, e a gente entende essa questão dos óbitos, a gente entende a questão da ansiedade da população, e a gente não pode deixar que um remédio, um tratamento de uma doença tão grave seja discutido no campo político. Isso é muito complicado para nós como médicos, deixar que partidários de um partido político ou de outro definam o que vai ser melhor para o paciente. Então, eu creio que tem que sempre confiar nos médicos e o médico tomar sua decisão da maneira mais correta e mais precisa para aquele paciente. Tá certo. Doutor, recentemente a indústria farmacêutica dos Estados Unidos, ela afirmou ter encontrado aí um anticorpo 100% eficaz contra o novo coronavírus, né? São tantas informações, a gente fica perdido. Qual que é a sua opinião sobre esse anticorpo aí 100%? Na verdade, foi um estudo muito pequeno, foram 8 pacientes apenas. Em medicina você não pode ter um número tão pequeno para você tirar e inferir qualquer resultado. Então, na verdade, tem que ser feito novos estudos. O que se parece é que as ações desse laboratório acabaram subindo sensivelmente com essa notícia. Então, na verdade, o que está fazendo é uma mexida muito grande no mercado econômico quando a gente fala de Covid-19, tanto para cima quanto para baixo. A gente tem que aguardar. As pessoas têm que entender que estão saindo muitos estudos e que a vacina vai demorar. Só para vocês terem uma ideia, a vacina, numa média, demora uma vacina bem feita em torno de 10 anos. Está se fazendo esforço para que a vacina da Covid saia em torno de 12 a 18 meses. Mas ainda a gente não tem essa expectativa real do que vai acontecer. Se vai configurar uma imunidade efetiva, eficaz e que vai proteger toda a população no mundo todo. Então, esse é um grande dilema que a gente vive na classe médica. Nós estamos ficando impotentes frente à doença. É um inimigo invisível, altamente transmissível, extremamente contagioso e de longe superou todas as expectativas do que foi o H1N1 no nosso meio. Pois é, doutor, é justamente sobre isso. Tem informações que a Covid já supera problemas cardíacos e câncer como a doença que mais mata no Brasil. E aí, voltando à questão do uso político da cloroquina, a classe médica não teme, por exemplo, ao ver o presidente dizer que quem é de direita usa cloroquina, quem é de esquerda usa tubaína, de que pessoas, pacientes, comecem a exigir dos médicos o uso da cloroquina? Essa é uma posição que realmente fica ruim para o médico que está na linha de frente, até porque para você prescrever a cloroquina pelo protocolo do Ministério da Saúde, tem que ter uma concordância entre o médico e os familiares. Tem que existir um compartilhamento das opiniões e tem que ser assinado um documento de responsabilidade no caso dos familiares. Então, isso pode chegar, sim, até a quebrar uma relação médico-paciente efetiva, da família querer a todo custo e o médico não comungar da mesma opinião e se embasar pelo que as sociedades científicas apontam e todos os órgãos mundiais, e aí ser realmente um ponto de discordância com a família. Esse é um ponto que nós vamos viver provavelmente nos próximos dias, nas próximas semanas. Sérgio, você apontou a necessidade das cidades, né, principalmente cidades como São Paulo, de levantar mais dados de casos de mortes por bairros, né? Para que haja um maior entendimento de como a doença está se desenvolvendo nos bairros da cidade, na parte geográfica da cidade. Essa medida não necessita necessariamente daqueles testes e a gente não tem os testes. Há alguma forma ou alguma ideia de como isso poderia ser feito? Na verdade, só vai dar certo quando realmente a gente tem um número preciso de pessoas que têm a doença quando a gente começar a testar em larga escala. E aí, se a gente testar em larga escala, muito provavelmente a nossa mortalidade não vai estar nos níveis que a gente tem apresentado agora. Nossa mortalidade está quase beirando 10%, uma mortalidade acima da média de qualquer outra localidade.
Em relação aos bairros que você coloca, já foi feito um levantamento há um tempo atrás, mostrando que na Zona Norte e na Zona Leste, você tem uma casuística maior de pessoas acometidas pela Covid-19 e com maior gravidade e que procuraram mais as UTIs. E isso também mostra que as UTIs do serviço público, sobretudo nessa região, já beiram a quase 100% de ocupação. Então, na verdade, São Paulo é muito grande para você fazer projetos de testagem e que está no Brasil. Então, o que deveria acontecer, muito provavelmente, seria fazer primeiro uma campanha de testagem em pessoas vulneráveis. Quando eu quero falar vulneráveis, não me leve a mal, mas é na favela, onde aquela pessoa mora num cômodo com 7 a 8 pessoas e lá pode ter uma pessoa sintomático respiratório que tem que ser diagnosticada e tem que sair do convívio das outras pessoas, senão a gente vai ter uma contaminação em larguíssima escala. Então, eu acho que esse deveria ser um ponto para a gente começar a se preocupar, porque a quantidade de favelas que a gente tem, por exemplo, em São Paulo e Rio de Janeiro é enorme, e se a gente conseguir pontuar e isolar essas pessoas, a gente vai conseguir ter uma resposta um pouco melhor e diminuir também esse número de casos e da transmissibilidade. E para a gente encerrar, doutor, enquanto a gente não tem os testes, a gente vê uma celeuma, as pessoas divididas em várias entrevistas que a gente acompanha por aqui, confusas em relação a que direção seguir. E a gente vê uma pressão forte do ponto de vista econômico, também do ponto de vista político, por uma flexibilização do isolamento. Por outro lado, a gente chegou ontem à marca triste de mais de 1.000 mortos em 24 horas. Como é que o senhor avalia esse momento da pandemia no Brasil e os caminhos que estão sendo seguidos? São Paulo tem aumentado muito a curva tem chegado num pico enorme e para a gente começar a tentar fazer a flexibilização como as pessoas querem acontecer em junho, por exemplo, no decreto de junho, nós vamos ter que ter esses próximos 13 dias, 14 dias, uma conscientização das pessoas. Mas a gente já nota que isso não é uma verdade, porque tendo esse feriadão prolongado, as pessoas indo viajar. Então, isso é um fator que vai de encontro de modo negativo. Então, as pessoas têm que entender que esse é o momento de cada um colaborar, cada um dar o seu quinhão de ajuda e um respeitar o outro. E é isso só desse jeito que a gente não vai caminhar para uma medida drástica que seria o lockdown. Na verdade, os médicos não querem o lockdown. Creio que os governantes também não devam querer o lockdown, porque vai impactar demais na economia. E nós queremos, sim, que a gente saia dessa situação agoniante que tem sido para nós médicos tratar esses pacientes e ver esses pacientes morrer na nossa frente. Então a gente precisa também um pouco de colaboração da população e também não acreditar em fake news e não acreditar em situações bizarras que acontecem no nosso país. Muito obrigada, doutor Sérgio Zimmermann, doutor em infectologia pela Universidade Federal de São Paulo, colunista do jornal Estado de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, falando com a gente sobre um panorama da evolução da Covid-19 no Brasil. Boa noite, doutor. Seja sempre bem-vindo, doutor. Obrigada. Boa noite, obrigado e fiquem em casa. Verdade, e essa questão eu tinha achado até uma boa ideia do feriado, mas agora ouvindo o doutor e vendo todo mundo viajando, indo para o interior, indo para a Baixada, pode alastrar a doença, né, para essas regiões. Olha, o INEP anunciou hoje que adiará o Enem pelo período de 30 a 60 dias. O cronograma inicial previa a aplicação das provas em novembro. A decisão sobre a nova data será tomada após realização de uma enquete junto aos inscritos por meio da página do participante. O adiamento do exame foi reivindicado por entidades estudantis que argumentam que a aplicação das provas em novembro seria injusta com os candidatos mais pobres que têm enfrentado dificuldades no ensino remoto devido à pandemia. Cresce o atendimento às grávidas, antes consideradas fora do grupo de risco para a Covid-19. No Hospital das Clínicas, apenas em abril, 45 gestantes foram internadas e a equipe médica alerta para a necessidade de cuidados especiais, já que a doença aumenta as chances de parto prematuro e os riscos para os bebês. Vamos ver na reportagem de Jonas Campos. Ao que tudo indica, a Bruna, grávida de 8 meses do Ravi, contraiu o novo coronavírus em plena gestação. Ravi ficou melhor que eu.
Todos os exames ele estava bem, mexendo bastante, não afetou ele em nada mesmo. O único que afetou mesmo foi eu, né, o psicológico. Foram 2 passagens pelo hospital. Se o vírus já assusta quem é infectado em condições normais, imagina só quem espera um filho. Acho que todo momento que eu tive foi muito medo. Com a falta de ar, o bebê também acaba sofrendo, porque acaba não indo oxigênio para o bebê. Mas na hora que depois eu tive alta e continuei tratamento em casa e vi que o ar foi voltando, fui conseguindo fazer as coisas sozinha, melhorou aí todo mundo quase 100% já. O medo da Bruna e de tantas mães e pais está ligado também às incertezas do novo coronavírus em relação à gestação. A principal pergunta, ainda sem resposta, é se a mãe contaminada pode de fato infectar o bebê. Nós estamos com um estudo grande, né, que a gente já tem quase 20 gestantes incluídas, a gente espera em breve ter resultados, porque hoje o que a gente vê são relatos. Então alguém relata, foi encontrado vírus, nesse caso, na placenta. Um outro relato, olha, provavelmente esse caso se contaminou no parto, mas ainda não se tem uma consistência disso. Aqui no Hospital das Clínicas, só durante o mês de abril foram internadas com Covid-19 45 gestantes. Número que vem crescendo e que liga o sinal de alerta para um grupo que no início da pandemia, na visão de muitos especialistas, não era visto como de risco, mais vulnerável em caso de contaminação. Mas as gestantes precisam sim de cuidados redobrados quando o assunto é o novo coronavírus. A gestante normalmente ela tem uma queda da imunidade durante a gestação. Durante a gestação, a gestante também tem uma hipercoagulabilidade. O que é isso? O sangue dela já coagula mais. E no Covid a gente está vendo que esse também é um problema. A gestante chega falando que tem coriza, mas eu tenho rinite, não sei o que. Não interessa. Hoje a gente tem que pensar que todos esses sintomas respiratórios podem ser Covid. O Hospital das Clínicas fez um esquema especial para diminuir as chances de transmissão entre as gestantes. O HC agora atende apenas grávidas com suspeita ou confirmação do novo coronavírus. As demais pacientes que faziam o pré-natal por aqui foram direcionadas para o Hospital Universitário, o HU, junto com todos os equipamentos necessários. A gestante de baixo risco tem que continuar fazendo o seu pré-natal, ela tem que continuar tendo oportunidade de dar à luz num hospital que tem uma triagem muito séria para não deixar entrar no hospital casos suspeitos de Covid, né? E a gestação de alto risco também não pode parar. Atenção necessária em relação às gestantes e ao vírus que pode aumentar a chance de um parto prematuro espontâneo quando o organismo da mãe não está bem e acelera o processo naturalmente, ou de um parto prematuro indicado pela equipe médica quando a falta de ar da mãe compromete a oxigenação do bebê. Sobre a amamentação, não há confirmação de que a Covid-19 pode ser transmitida pelo leite, mas por causa do contato físico intenso, a logística da amamentação deve ser repensada e discutida com o médico caso a mãe esteja infectada. Complexidade antes, durante e depois do momento tão esperado por todos, mas com calma e com os devidos cuidados, a luz do nascimento certamente seguirá iluminando o mundo nesses dias difíceis. E recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde para a nossa segunda entrevista do dia a Cristina Esgorbista, que é coordenadora de enfermagem da unidade de internação do HCOR. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. Boa noite, Michele, boa noite. Seja boa noite a todos. O nosso tema hoje com a Cristina é o trabalho na linha de frente nos atendimentos aos pacientes com a Covid-19 e a Cristina está nesta linha de frente, né, coordenando ali todos os enfermeiros. Então, Cristina, eu queria que você contasse para a gente as dificuldades encontradas e como é o seu dia a dia. Para nós foi um desafio muito grande, né, quando tudo isso começou, né. O HCOR ele começou a se estruturar um tempo antes, né, dos primeiros casos serem relatados aqui no Brasil. Que bom. Então, no início de janeiro, nós já estávamos desenvolvendo os protocolos, as rotinas. Então, a alta gestão já estava à frente de tudo isso, para que a gente pudesse ter uma segurança a mais no atendimento e no fluxo de atendimento desses pacientes, né? E para mim foi um grande desafio, porque eu cuidava na sua totalidade de pacientes cirúrgicos. E aí passamos a atender os pacientes suspeitos e com Covid positivo, né? Então foi
um trabalho muito grande, e aí de toda a equipe multiprofissional, né, do HCOR, juntamente com a alta gestão, para que a gente pudesse desenvolver da melhor forma os protocolos, para que as pessoas se sentissem seguras em procurar o hospital e os colaboradores também da linha de frente, técnicos, enfermeiros e toda a equipe multi se sentisse segura em prestar o atendimento, né? Porque essa segurança que a equipe transmite ao paciente faz a total diferença na melhora dele, uma vez que depois que ele entra para o hospital, né, com o diagnóstico ou com a suspeita, ele acaba ficando restrito às visitas, né, os acompanhantes são liberados de uma forma mais restrita também por conta do risco que pode gerar para essas pessoas estarem dentro do hospital. Então foi um trabalho muito minucioso com todo mundo. Nossa. Vou fazer uma confissão antes de fazer a pergunta. Sou filho de enfermeiros, então tenho uma razão ainda maior para admirar a enfermagem e a sua profissão. E dia 12 agora foi o dia do enfermeiro, o dia do profissional de enfermagem. Com toda a sua experiência na profissão, você entende que a Covid é o maior desafio da sua carreira e que houve de tamanha mudança em termos de protocolo? Eu acredito que sim, foi o maior desafio. Eu estou formada há quase 14 anos e eu nunca esperava passar por um momento desse em toda a minha carreira. E foi um desafio muito grande no contexto de ter a minha equipe segura, de fazer com que eles entendessem a nossa importância na frente de tudo isso e que nós podemos fazer a real diferença, né, ali para o paciente que está internado, né? Muitas vezes 1 semana, 10 dias. E o mais gostoso de tudo isso é você ouvir do paciente, vocês sorriem com os olhos, vocês se tornaram a nossa família na frente de tudo isso. Porque somos nós que entramos lá a maior parte do tempo, né, juntamente com os outros profissionais da equipe multi. Então isso fez toda a diferença. E esse ano em especial a enfermagem teve o dia 12, que foi considerado o Dia Internacional da Enfermagem, né? E aí não só no Brasil, como no mundo todo, à frente dessa pandemia, né, que o Brasil e o mundo vêm enfrentando. E a diferença é ter os protocolos e as rotinas bem estabelecidas. Isso traz uma segurança inenarrável para os profissionais que estão na linha de frente, né? Porque uma vez eles estando seguros, né, na tomada de decisão, na condução do cuidado, eles vão transmitir essa paz e essa tranquilidade para os pacientes aí durante o tratamento. Então isso faz a total diferença. E nós no HCOR tivemos como eu vou dizer, uma gestão muito forte por parte dos liderados, da diretoria, enfim, da superintendência, em processos tanto na linha de frente do cuidado quanto no cuidado do colaborador. Então, nós temos atendimento de saúde do trabalhador na instituição, nós temos atendimento psicológico para ajudar a lidar com tudo isso, porque para nós não é só o enfrentamento do paciente, é o enfrentamento que a gente tem dentro da nossa casa, né, de pensar nos pais, nos filhos e todo mundo que está à nossa volta, de não trazer de nenhuma forma algum risco para eles. Eu acho que isso preocupa bastante, mas toda essa estrutura que a gente tem em volta do profissional tem ajudado muito. Eu fico emocionada sempre que a gente conversa com o enfermeiro, eu fico muito emocionada porque vocês são heróis, né? Vocês estão ali numa linha de frente de batalha e tudo mais, né? E você lidando diretamente com esses pacientes. E é justamente isso que eu queria te perguntar, Cristina. Como que você e a sua equipe, você falou rapidamente sobre isso, lidam com esse medo, né, constante de contrair esse vírus? E se você viu muitos colegas seus já contaminados e como que vocês estão superando isso? Porque, claro, vocês são os heróis, mas ao mesmo tempo vocês têm a família de vocês, né? Acrescentando ao que você está falando, mais de 100 enfermeiros já foram vítimas da Covid-19 no Brasil. Faleceram? Sim. Não é fácil, né? É um trabalhar diário. Eu acredito que a parte assistencial é mais tranquila de se desenvolver nas pessoas, mas a parte psicológica ela é mais difícil, né? Porque tem todos esses agravantes
relacionados tanto dentro do hospital, da segurança nossa durante o atendimento e todo esse desdobramento em casa, né? Porque nós sabemos as complicações, né? Infelizmente, as pessoas não têm essa visão na sua totalidade, né? Isso entristece demais, porque nós estamos ali fazendo o nosso melhor e as pessoas não entendem que uma pessoa a menos na rua é uma pessoa a menos doente dentro do hospital. Claro. E não é fácil, mas é o dia a dia que a gente vai trabalhando. Tivemos, sim, profissionais que tiveram a Covid positivo ou investigação, mas nós tivemos todo o suporte dentro do HCOR de atendimento. Então, os profissionais são atendidos dentro da instituição, bem como os seus familiares diretos, né? Aqueles que a gente tem contato direto nas nossas casas. Então, isso traz uma tranquilidade, né? De ser assistido aonde nós trabalhamos, aonde nós conhecemos os profissionais médicos, a equipe multi, a equipe de enfermagem. Então, isso traz um aconchego para o coração. E o hospital, ele tem o acompanhamento com esses profissionais em casa, depois da alta, ou aqueles que não têm indicação de internação, de telefonemas diários, tanto por médico quanto por enfermeiros e psicólogos. Acaba criando um vínculo com Como isso é importante, você se sente seguro. Sim. E aí faz parte da sua carreira, claro, lidar com mortes e com vidas, pessoas que se salvam, lamentar de pessoas que se vão, medo, ansiedade. E em casa? Quais são os cuidados que você passou a ter depois da Covid-19? Como é que é a sua rotina, por exemplo, quando você está ao lado da sua família? Na verdade, criou-se um ritual, né? De chegar em casa, tirar a roupa num ambiente seguro e separado, a higienização de tudo que a gente traz da rua com álcool a 70. A primeira coisa que eu faço quando chego em casa é tomar banho, colocar uma roupa limpa, né? Que não aquela que eu venho da rua. E a preocupação com eles é diária, porque por mais que eu saiba que eu faço toda essa rotina para protegê-los, eu sei que no conversar, no tossir, eu posso estar assintomática e de alguma forma passando para eles. Não é fácil. Então, eu tento restringir ao máximo estar perto deles, mesmo dentro de casa, de conversar, de um simples afago. Às vezes eu falo para o meu pai, para minha mãe, olha, vamos conversar depois. Então, essa é a parte mais difícil de tudo isso, né? De estar longe. Faz meses que eu não vejo a minha irmã, e eu tenho uma irmã gêmea, então a ligação é um pouco mais forte. Nossa. E você sente a falta de tudo isso, né? Eu acho que o que tudo isso vem a mostrar, e aí eu digo, enquanto pessoa, é o quanto é importante você estar com a família, um abraço, um eu te amo, um beijo, né? De estar ali junto com eles. Mas né? você mora então com seus pais? Eu moro. Meu Deus, e você está lá na linha de frente. Então você tem que realmente ter um super cuidado redobrado o tempo todo, né? Porque eles estão ali numa idade de risco, né? Estão. Os dois são pessoas ou pacientes, enfim, de risco. Então, o cuidado sempre é redobrado e a atenção, para mim, sempre eu acho pouco. Tudo que eu faço ainda eu acho pouco pelo risco que a gente expõe, né? As pessoas que estão próximas da gente. E aí, todo sintoma que você enxerga, você pergunta, tem febre? Tem tosse? Então, é uma avaliação diária todo dia. Qual o nome do seu pai e da sua mãe? Celso e Elza. Seu Celso, dona Elza, parabéns pela sua filha maravilhosa, heroína aqui. E um beijo para sua irmã gêmea. Kelly. A Kelly, olha que linda. Daqui a pouquinho a gente volta. Cristina, vamos para o nosso Giro de Notícias. As recomendações de isolamento social feitas pelas autoridades não vêm ganhando a adesão considerada ideal para controlar o crescimento da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Tem até clube de futebol dando péssimo exemplo. Mesmo depois do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRP, ter afirmado nesta terça que os times da cidade não estão autorizados a retomar os trabalhos e que apenas atletas em fisioterapia poderiam acessar os centros de treinamentos, o Flamengo realizou atividades esta manhã no Ninho do Urubu. A diretoria da equipe carioca alegou que foram feitas apenas avaliações, o que não configuraria desobediência. Imagens aéreas captadas pela Rede Globo de televisão mostram que os jogadores trabalharam com bola, Celso.
Lamentável essa postura do Flamengo, lamentável. Em entrevista à agência Reuters, o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, Walter Feldman, disse acreditar que as competições possam ser retomadas no país entre o fim de junho e o começo de julho. O dirigente apontou que o pico da doença no Brasil deve acontecer ainda neste mês de maio. Só ele sabe. Seguido de um cenário de estabilização e queda, o que permitiria a volta gradual das atividades. Entretanto, Feldman apontou que a presença de público nos estádios só deve acontecer após o desenvolvimento de uma vacina. Enquanto Feldman pensa no retorno das competições dentro de 2 meses, os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro pedem socorro para já. Segundo Edno Melo, presidente do Náutico de Recife, as equipes da 2ª Divisão Nacional enviaram uma carta no início de maio à Confederação Brasileira de Futebol pedindo uma ajuda financeira de 60 milhões de reais e até agora não tiveram resposta. A assessoria de imprensa da CBF diz que não vai comentar o caso. Os times devem se reunir nos próximos dias para a elaboração de uma nova estratégia diante da crise provocada pela paralisação do futebol. E quem já retomou as competições no continente americano foi a Costa Rica. Suspenso desde março, o campeonato costarriquenho foi reiniciado na tarde desta terça-feira com a vitória do Guadalupe por 1-0 sobre o Limón, no estádio Hilário Roçabal Cordeiro de Heredia. O jogo aconteceu sob rigoroso protocolo de segurança sanitária e sem a presença de público. As mesmas medidas foram vistas horas depois no triunfo por 2-0 no Alajuelense sobre o Cartaginés, os 2 clubes mais populares do país. Os jogos foram válidos pela 16ª rodada do torneio de encerramento. E antes, eu queria só dar um número, que a Costa Rica voltou porque ela tem o melhor índice na questão do combate ao coronavírus. 5 milhões de habitantes, 882 casos e só 10 mortes, graças ao isolamento que foi respeitado no país. São poucas pessoas, né? E nesses países onde o Walter Feldman ele falou que tem uma estabilização, tem o pico, a estabilização, mas é porque teve um lockdown. Então a gente tem que ver o que vai fazer. O pessoal tem que respeitar o fique em casa. E a gente já tem a atualização dos dados pelo Ministério da Saúde. Em 24 horas foram 888 mortes, 18.859 no total, 888 em 24 horas e casos confirmados 291.579, portanto números ainda muito altos fornecidos pelo Ministério da Saúde, isso sem falarmos, claro, da subnotificação que ela é evidente. Bom, a Cristina Esgorbissa é coordenadora de enfermagem da unidade de internação do HCOR, ela está aqui fazendo entrevista com a gente. Cristina, se você pudesse dar um recado, para quem está em casa, quem está assistindo, quem tem medo do coronavírus, quem está ansioso, quem não quer ficar em casa, quem quer sair, o que você poderia falar para essas pessoas e que cuidados você, como uma pessoa que está na linha de frente, vendo as pessoas internadas, pode falar para o nosso telespectador? A mensagem que eu deixo hoje aqui é que as pessoas realmente fiquem em casa, que saiam na real necessidade, que é o que nós não estamos vendo, justamente aí no feriadão. E que as pessoas que têm a necessidade de procurar realmente um atendimento médico, enfim, para exames, cirurgias, que entendam que os hospitais e as clínicas, e aí eu digo pelo HCOR, nós temos fluxos bem estabelecidos para este atendimento, com segurança, com protocolos, e que as pessoas precisam se cuidar, de uma certa forma, porque as pessoas adoecem e pioram também por outros diagnósticos. E o cuidado que fica é a utilização de máscara sempre que for sair, as pessoas entenderem que atualmente só os serviços essenciais devem estar abertos, os demais não é hora, Nós estamos vendo que os números só estão subindo, tanto de casos confirmados quanto de pessoas que infelizmente faleceram e que vão fazer falta para diversas pessoas. E não é só o uso da máscara, é a higiene das mãos, é o se alimentar bem, manter a imunidade tranquila e fazer toda essa rotina de cuidado aí quando chegar em casa. Não espere perder um ente querido para entender que isso não é uma gripezinha, é uma doença muito séria. Olha, muito obrigada, Cristina Esgorbissa, aqui no Plantão da Saúde, ela que está lá na linha de frente, coordenando o setor de enfermagem do HCOR. Muito obrigada, viu, Cristina?
Eu que agradeço a oportunidade e fiquem em casa. É isso aí. Muito obrigado pela entrevista, muito esclarecedora. O Plantão da Saúde desta quarta-feira fica por aqui. Eu te espero amanhã com mais informações e esclarecimentos de dúvidas para você que está em casa cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. E como já é, na verdade, tradição por aqui, com a presença dos melhores especialistas falando sobre o novo coronavírus. Uma boa noite, até amanhã e fique agora com o Jornal da Gazeta. E fique em casa.